ação declaratória de constitucionalidade. Não havendo impugnação, declaro a ata aprovada. Senhores ministros, senhoras e senhores, a primeira parte desta sessão plenária destina-se a prestar homenagem à Sua Excelência, o senhor ministro Sepúlveda Pertence, por motivo de sua aposentadoria. Para falar em nome da Corte, concedo a palavra à eminente ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, senhores ministros, familiares do homenageado, amigos, senhores advogados. Senhor presidente, o desempenho da honrosa tarefa que me foi cometida por Vossa Excelência para expressar em nome deste tribunal as nossas homenagens ao ministro Sepúlveda Pertence revelou-se tarefa difícil para mim. É que, como observava Riobaldo, verdade maior é que o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão mudando sempre, afinam ou desafinam na vida. E que é na travessia, não na chegada e na saída, que o homem germina o autêntico do que foi e do que é. As veredas traspassadas pelo ministro Sepúlveda Pertence mostram rastros de quem faz o viver aventura que sempre vale a pena, se não por si e para si, pelo outro. Margeiam-lhe o caminho as copas de jabuticabeiras em flor. Esta árvore não dá sombra, mas oferece frutos. O menino José Paulo começou no negócio sabarense de locar jabuticabeiras. Emprestava aqueles frutos como quem aluga sonhos, que a vida precisa de gosto. Afinal, é também Guimarães Rosa que alerta que felicidade é só umas horinhas de descuido. E por isso, ainda hoje, naquele canto sabarense das minas, cultiva-se a locação daquelas plantas para se colher o sabor de alguma felicidade com hora certa para ser experimentada. O homem é antes semente, terra, raiz, só depois é que vira gente. Em 1937, ano em que Dona Carmen corre de perto de um forno onde andava a preparar quitutes para a formatura do depois desembargador Hélio Costa. Para as dores do parto, o Brasil ouvia Silvio Caldas cantar pela primeira vez Chão de Estrelas. E só na música aquele ano poderia ser tido para o Brasil como estrelado. 11 dias antes do nascimento do nosso homenageado, Vargas dera o golpe e outorgaram uma carta à guisa de Constituição. Mas os povos vêm nascer ditadores tanto quanto vêm surgir os que se lhes opõem com coragem cidadã, gente que não capitula. O Brasil teve, naquele mesmo mês de novembro, a exposição da Polaca e o nascimento deste grande brasileiro, que é o ministro Sepúlveda Pertence, que tem passado a vida a lutar contra todas as formas de ditadura. A Polaca, aquela primeira, graças a Deus, passou. O segundo, graças a Deus, continua a nos acudir. Contando ele pouco mais de 6 anos, Dona Carmen reaniou seu caçula como quem recolhe a própria alma dolorida por uma respiração inflamada. Mães sempre se fazem sofrimento para livrar de dor o próprio filho. Deu-lhe remédios para o corpo e cores para a mente. Cobriu-lhe de papéis e lápis, debruçando sobre o menino a professora que já não mais ia à sala de aula. Foi mestra única de exclusivo aprendiz de letras e de modos. Não houve para José Paulo o curso primário comum, mas teve o incomum e o mais. José Paulo não precisava falar para Dona Carmen lhe entender e lhe responder, às vezes também até em silêncio. Fez-se um homem introspectivo. Pedro, o irmão, falava pelos dois. De muito que noto que toda família que tem um Pedro e um Paulo acomoda a humanidade em seu traçado mais completo de unidade diversificada. E aí veio a estrada Sabará-BH. Naquela década de 40, aquela estrada serpenteava ao longo de rios, alongava montanhas, mas, mais que tudo, na indissociável mistura de medo e encantamento adolescente para a novidade da capital, o caminho ampliava o céu mineiro para o menino que seguia para fazer a admissão. Depois o colégio estadual. Imponente aos olhos da meninada, porém, mais que tudo, guardava-se ali a alegria do Grêmio estudantil. Tudo, então, parecia ser possível, tudo tinha sentido e estava por sentir.
a companheirada surgiu festiva na vida do ainda simplesmente José Paulo. Mesmo hoje, como na década de 50, apenas 6 quadras e o que parece uma eternidade separam os prédios do Colégio Estadual de BH e da Faculdade de Direito da UFMG. Chega-se ao primeiro quase menino, ao segundo, o que se pensa já ser homem feito. Ainda não se sabe que homem é o eterno fazer-se, porque nunca fica a obra acabada. O portão da Faculdade de Direito da UFMG quase se abria, então, para os portões do Fórum Lafayette. Foi ali, como curioso ouvinte do júri do bandido Macharré, que José Paulo viu primeiro atuar o grande criminalista Evandro Lins e Silva. Aquele julgamento foi o teste vocacional que assinou a matrícula do jovem estudante da Faculdade de Direito. E nessa faculdade, em seu 2º ano, lhe foi apresentado, entre outros, o colega Modesto, que depois seria quase um irmão. Mas o pacote era completo. Junto vinha o irmão quase pai modestino, José Aparecido de Oliveira, que estabeleceria, a partir de então, amizade inquebrantável com o hoje ministro Pertence. José Aparecido era um homem de mando, escutava todos sem ouvir a ninguém, que há muito poucos ouvia e quase nunca acatava. Mas me disse um dia, há muito pouco tempo até, que ao Pertence ele acatava, mas realçou, apenas em matéria de direito, porque nessa perdição que virou o mundo não se pode mais viver sem ter guarida de um jurista. A política fervilhava no país naqueles anos 50. A União Nacional dos Estudantes fogueteava-se. O estudante de direito José Paulo abrilhantou-se. Nem foi a medalha Rio Branco com que se premia o primeiro aluno da velha casa de Afonso Pena que lhe identificou o especial valor. Foi a luminosidade de ideias e ideais a comandar-lhe os passos, porque não era sequer o mais frequente dos alunos de direito. Tanto vivia a correr ao Rio, nos constantes ajeitamentos políticos, manifestações e festas e todas as formas de encantamento. O Brasil ouvia Maísa cantar ouça, mas a estudantada ouvia estridente o mundo, mais queriam cantar o mundo que eles queriam. O governo JK parecia uma nova descoberta do Brasil, ou talvez, na aquarela barrosiana, cuidava-se de criar, então, um Brasil brasileiro. Os estudantes queriam ser arquiteto e cimento nessa construção. José Paulo fez-se vice, que foi, de fato, muitas vezes presidente da UNE, na gestão de Raimundo Eiraldo dos Bastos Silva. Coube-lhe naquela condição, desde saudar criticar o presidente Bossa Nova, até o denisticamente, embora em sua contida, quase escondida opção, mostrar-se democrata e fazer de conta que aceitava o que detestava. O presidente PCdista perguntou-lhe uma vez em solenidade pelo pai, Dr. José Pertence, gostaria de revê-lo, porque tinha saudades, e para lhe dizer da malcriação do menino. Pertence seguiu em frente. Foi para a capital construída pelo presidente, criticado, que ele seguiu, um ano depois de formado, com outros amigos. A cidade começava, o Brasil recomeçava-se, como ele mesmo, como todo mundo, que a vida é sempre um recomeço diário. Na poeira do Planalto Central, entre amigos mineiros e preocupações de todos os cantos e sortes, vieram novos estudos na UNB. Da carteira ao quadro negro, a mudança foi rápida. 1964, entretanto, riscou a história do Brasil como quem apaga o quadro. Logo, Sepúlveda Pertence iria para o corredor, e aquela escola, pelo menos como pensada pelos seus idealizadores, como Darcy Ribeiro, seria expulsa da sala de aula. Evandro Lins e Silva, neste Supremo Tribunal, recebeu o jovem mineiro como seu secretário judiciário. Do mágico das tribunas ao gabinete do Supremo, o ministro Evandro teve em seu secretário judiciário um esteio seguro. No salão daquela indônita vida, Sepúlveda Pertence não foi apenas mais um passo, e nem de longe perdido. Formou com aquele seu mestre verdadeiro compasso. Outra fraternidade que se reajuntava como inevitável da vida, que se tece como teia produzindo aranha. Vitor Nunes avultou-se nessa fase e purificou uma geração. Repensou o Supremo Tribunal, agitou a jurisprudência, engrandeceu o direito brasileiro. Fez-se ícone para todas as gerações seguintes. Sepúlveda Pertence foi seu amigo, irmão, seguidor e continuador. Outros também,
como Modesto, Cláudio Lacombe, Grossi, Pedro Gordilho, dentre outros, agruparam-se em torno daquela figura, permitindo-lhe ser o que sozinho ninguém vive. O Ministério Público acolheu o jovem advogado mineiro, classificado em primeiro lugar em concurso público. Durou pouco, no entanto, essa fase. Vitor Nunes, cassado pela ditadura em 1969, viu-lhe acompanhar o infortúnio de ser desapossado à força do cargo o grande advogado Sepúlveda Pertence. Ato de 13 de outubro de 1969 também aposentaria o procurador. Aquele ato continha mais que a agressão da cassação. Caberia contra ele, se pudesse ser levado a sério, certamente, embargos declaratórios. Afinal, o famigerado AI-5 permitia a cassação por uma de duas causas: corrupção ou subversão. Corrupção seria impossível atribuir aos nomes constantes do ato, Sepúlveda Pertence e Grossi. Subversão é quase um sentimento que o mineiro passa a vida a tentar domar em nome da socialidade. E, afinal, ser libertário em tempos autoritários é quase um dever dos que têm vértebra e não se deixam vergar ao sabor de interesses de momento. Mas as ditaduras são desinteligentes. A estupidez odeia a sombra com que a inteligência lhe pode encobrir. Com a sua compulsória aposentadoria, eufemismo abjeto dos covardes que sequer têm coragem para enfrentar o nome de seus atos, Pertence não poderia ir de táxi buscar os seus proventos. Não pagaria com eles a corrida de volta para casa. O escritório Vitor Nunes Leal floresceu feito Vitória Régia no pântano do autoritarismo. Areia movediça não traga raiz firme. Não apenas continuaram cidadãos de brio como Sepúlveda Pertence, eles lutaram até mesmo pelos que não eram nem tão bons cidadãos, nem tinham tantos brios. Lutaram pela justiça para todos os brasileiros. Sepúlveda Pertence plantou-se na OAB. Ela era, então, a voz no silêncio de uma sociedade amordaçada. Representando a OAB-DF, lhe coube a vice-presidência da entidade nacional, quando nela explodiram mensagens e servidores. Mas tempestade não ameaça o céu. O que desabam são apenas as nuvens, que, como tudo e mais que tudo, são passageiras. Há que ter paciência. Mas não foram tempos fáceis. Fácil, então, era apenas dizer sim aos eventuais donos do poder. Poucos teimavam em não ceder. Lembro Manuel Alegre, poeta português, quando canta que, ao perguntar ao vento que passa notícias do seu país, diz que o vento cala a verdade para não ter de dizer o que não convém aos democratas, mas adverte que há sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções ao vento que passa. Porque mesmo nas noites mais tristes, nos tempos de solidão, há sempre alguém que resiste. Há sempre alguém que diz não. Sepúlveda Pertence teve a coragem dos poucos que gritaram não e lutaram para que cada brasileiro pudesse ter em sua voz a expressão de sua verdade. A reconquista da democracia na década de 80 repõe Sepúlveda Pertence no coração das instituições decisórias desta pátria. Tancredo Neves ouve Vitor Nunes. É imperativo histórico e categoria simbólica a escolha de Sepúlveda Pertence para Procurador-Geral da República. Morre Tancredo, mas fica o compromisso que as liberdades pelas quais Minas luta merecia respeito. Na Comissão Afonso Arinos, coube-lhe delinear as instituições e os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público. O mais singelo cotejo do texto daquela comissão, com que se promulgou em 1988, mostra quase a marca de caneta tinteiro com que foi escrita a matéria, tornada depois norma constitucional. Sepúlveda Pertence deu os contornos do Ministério Público pós-88. Não lhe confiro a paternidade daquela instituição, porque, como as pessoas, o que fica como essência não é o que se faz por alguém, mas o que cada pessoa e instituição faz do que fizeram por ela. Desenhou Sepúlveda Pertence na Procuradoria-Geral da República o papel que passou a caber novidadeiramente àquela categoria estatal. E o fez com a bondade que lhe é peculiar, mas com a mesma característica implacável que vota aos que desertam dos valores democráticos e da ética pública. Não eram só flores os caminhos. A vida nunca é. O que no papel é fácil, na prática é sempre difícil, porque então é preciso lidar com gente. E gente é difícil, não vem com bula, não é explicável, nem sempre tem explicação.
e havia as dores do viver. Pedro, o irmão, despede-se sem aviso prévio. A escolha de Sepúlveda Pertence para o Supremo Tribunal fluiu como corredeira com veio certo. O presidente José Sarney o nomeia em 1989. Vítor Nunes reassenta-se nesta casa, mesmo já ausentado na posse. Pertence aqui, faz-se líder por ser fazedor de história por onde passa. A Constituição nem tinha um ano quando o Supremo Tribunal o acolhe. 20 anos ela completará no próximo domingo. A vida é tempo que a gente só vê passar para os outros. Mas foram 18 anos de construção e reconstrução do direito constitucional, fecundado como floração nova da mesma árvore da justiça a produzir, como vingaram em cada estação as mesmas jabuticabas da infância. Vontade de oferecer sabor doce do bem viver para que cada um possa experimentar o seu gosto. Mesmo com a seriedade, o rigor e o brilho que lhe caracterizaram os atos, não lhe foi fácil, não é para ninguém, eu acho, o ofício de juiz constitucional. Mas haveria de lembrar aqui o Drummond, e isso vale talvez para cada um de nós, que algumas palavras duras em voz mansa te golpearam, nunca, nunca cicatrizam. Mas e o humor? Neste Supremo Tribunal, as milhares, e nisso não há qualquer exagero, de decisões proferidas pelo ministro Sepúlveda Pertence dão a certeza da enormidade de sua obra. Entretanto, não dá cobro do que os cidadãos precisam. Ninguém dá. Mas cada decisão daquelas é fonte de muitas outras que se firmam na mesma trilha segura por ele fincada. No pouco mais de um ano em que com ele convivi aqui, observei todos os dias, quase, 2 homens. Um que chegava meio calado, como quem assunta o tempo e as gentes. Este primeiro durava até o início da sessão. Debaixo da toga surgiu o segundo, falante, divertido, um homem no seu tempo, ocupando o seu lugar. Do Supremo ao Tribunal Superior Eleitoral foi uma alegria. O ministro Sepúlveda Pertence adorou aquela casa. Havia o gosto e a rapidez das decisões e dos seus efeitos, a proximidade do que se decide e do que se cumpre. Mas Dona Carmen foi ter com o filho Pedro naqueles dias do eleitoral. José Paulo ensimesmou-se ainda mais naquela hora. Cumpriu os ritos, dobrou as lágrimas em forma de saudade e guardou como se fosse um lenço. Depois, vestiu o terno como quem agasalha a própria dor e foi a uma solenidade do TSE. Ministros têm de a todos garantir o direito de viver com seus risos e suas dores e de zelar seus mortos em paz. Mas tanto não é ainda garantido aos ministros. Sepúlveda Pertence presidiu o Supremo Tribunal ciente das precisões de cada tempo. Não cuidou apenas da reconstrução jurídica. Era a hora da reconstrução do prédio para comportar gentes e papéis que se acumulavam. E conquanto pau e pedra não seja a parte mais árdua do ofício de juiz, cuidar da engenharia dos edifícios públicos também não guarda facilidades. Mas tinha de ser feito. Foi. Outra vez o TSE é como quem navega o mesmo rio cujas águas não se repetem jamais. Mais uma vez, o mesmo gosto das sessões madrugadeiras. O terceiro turno do dia de trabalho como quem segue para uma varanda de dedicação, cuidados e gostos. Em 2007, a aposentadoria no Supremo Tribunal. O filho pródigo da advocacia retorna à sua velha casa. Há muito a ser feito. Nem é a terceira margem do rio, é o mesmo rio e a mesma certeza de navegar como quem vive. Não apenas este tribunal, mas o Brasil muito deve ao ministro Sepúlveda Pertence. Suas lutas são as lutas dos grandes homens dos nossos tempos, e não têm sido tempos fáceis. Mas, como diria Drummond, à sombra de um mundo errado, murmurastes um protesto tímido, mas virão outros. Lembro, afinal, que o quadro de uma vida nunca é de uma. São todas as vidas que se encontram, desencontram e voltam a se encontrar e desaguam em tantas pessoas que se enredam. A família constituída pelo ministro Sepúlveda Pertence não haveria de ficar sem as nossas mais sinceras homenagens. A esposa Sueli, os filhos Pedro, Paulo, Evandro e Eduardo, as netas, representam a face dos afetos que conformam a
conformam a paisagem humana central por ele constituída. Herdeiros diretos das primorosas lições de vida e valores do ministro Sepúlveda Pertence, foram eles também, como os mais próximos dos juízes desta casa em geral, os que mais se viram sacrificados pelas ausências impostas pelo cargo, pelo excesso de trabalho a distanciá-los quando sua presença era pedida. Afinal, como dizia Rosa, a colheita é comum, mas o capinar é sozinho. Tenho dito que a Constituição guarda o direito dos sonhos possíveis de uma sociedade, mas como esperança só se torna fato pela ação direta e permanente dos que a tanto se dedicam, nós, brasileiros, para sempre continuaremos a dever ao ministro Sepúlveda Pertence, que não renunciou a seus sonhos, não desistiu pelas dificuldades, não se afastou de seus ideais, para que nós pudéssemos nos manter com os nossos. Um povo faz-se com todos os cidadãos, mas uma pátria constrói-se a partir dos que, líderes, sabem ser bondosos sem ser fracos, ser éticos sem ser distantes, ser firmes sem ser autoritários. O ministro Sepúlveda Pertence é um dos que ajudam a arquitetura jurídica de um Brasil democrático. E seria de se lhe lembrar a citação do ministro Evandro Lins e Silva em seu discurso de posse na academia, afirmando que continuaria com a mesma pertinácia a ser sinaleiro da esperança no caminho de quantos, neste vale de lágrima, desesperaram de a não encontrar. Cecília Meirelles dizia que a vida só é possível reinventada. Mais valem aqueles, como o ministro Pertence, que fizeram da reinvenção da vida de cada um e de todos nesta pátria o seu pão de cada dia. Esta homenagem não é só pela sua história, é principalmente pelo seu exemplo, a partir do qual cada um de nós, e mesmo dos que vierem depois que tivermos atravessado a porta, pode ter a certeza de que se pode e até mesmo se deve reinventar a vida todos os dias. Afinal, o ministro Pertence fez isso e deixou o seu exemplo a ser seguido. Muito obrigada. Obrigado, ministra Carmen. Para falar em nome do Ministério Público da União, concedo a palavra a Sua Excelência, o senhor Procurador-Geral da República, doutor Antônio Fernando Barros e Silva de Souza. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros de hoje e de ontem, autoridades presentes, senhores advogados, senhoras e senhores, familiares do homenageado. A presente comemoração faz parte da tradição dessa corte, que sempre reserva espaço solene para homenagear os ministros que se aposentaram, e a palavra do Procurador-Geral da República integra o protocolo. Ministro José Paulo Sepúlveda Pertence, Vossa Excelência tem o seu nome inscrito no seleto rol dos homens que tiveram a rara felicidade de atuar com brilho em comum na advocacia privada e pública, no Ministério Público e na magistratura. A sua biografia revela que, em todas as atividades, sempre ocupou o lugar de maior destaque, única e exclusivamente pelos méritos de sua competência inquestionável e de sua inteligência invulgar. Não obstante a homenagem de hoje tenha como causa a sua aposentadoria nessa Corte Suprema, sinto-me no dever, como Procurador-Geral da República, de ressaltar publicamente a ação transformadora de Vossa Excelência nos destinos do Ministério Público. Na posse do nosso homenageado na presidência do Supremo Tribunal Federal, ocorrida em 1995, o então Procurador-Geral da República, Aristides Junqueira Alvarenga, teve a felicidade de consignar, são palavras dele: é preciso que o Ministério Público lhe manifeste publicamente algo que, há muito, lhe é devido ao ministro Sepúlveda Pertence. Em setembro de 1988, poucos dias antes da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, em conferência proferida em Belo Horizonte,
Vossa Excelência disse: sem falsa modéstia, creio que, na medida de minhas forças, contribuí desde os trabalhos da Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, chamada Comissão Afonso Arinos, para traçar as linhas básicas do capítulo do Ministério Público, que veio depois, em seus pontos fundamentais, a ser adotado pela Assembleia Nacional Constituinte. E daí o meu orgulho por esta contribuição. Aristides Junqueira prosseguiu: não se trata de mera contribuição. Reconhece o Ministério Público que foi Vossa Excelência o artífice maior do perfil constitucional de nossa instituição. E não foi só. Com o advento da nova ordem constitucional, ainda como Procurador-Geral da República, Vossa Excelência traçou o caminho e iniciou a nova jornada institucional do Ministério Público. Reafirmo eu agora: o Ministério Público brasileiro tem uma dívida imensa com o ministro Pertence. O perfil de instituição dotada de autonomia e detentora de um rol especial de encargos, como resultou estabelecido na Constituição de 1988, decorreu não só de sua participação intelectual na Comissão Afonso Arinos, mas também, em grande medida, do seu trabalho de convencimento, desenvolvido pessoalmente perante a Assembleia Nacional Constituinte, quando exercia o cargo de Procurador-Geral da República. Não posso deixar de renovar a constatação de que foi na passagem de Vossa Excelência pela Procuradoria-Geral da República que o Ministério Público da União deu os passos decisivos para tornar-se instituição efetivamente autônoma e para promover a implementação de uma estrutura administrativa estimada para corresponder aos encargos que lhes foram confiados. Nisso pertence, o espírito do novo Ministério Público ganhou corpo e consolidou sua alma durante a sua estada na Procuradoria-Geral da República. Tudo o que se construiu após está assentado nas sólidas fundações que Vossa Excelência teve o cuidado de fixar. Somos gratos pelo seu empenho, dedicação e exemplos, inspirados no mais legítimo espírito público, que é próprio dos grandes homens. A sua atuação exemplar como Procurador-Geral da República continua servindo de orientação segura para os que são escolhidos para exercer tão importante cargo. Como advertiu Sêneca, os progressos obtidos por meio do ensino são lentos. Já os obtidos por meio de exemplos são mais imediatos e eficazes. Vossa Excelência não economizou exemplos no Ministério Público. A ministra Carmen Lúcia, que acabou de falar em nome do Tribunal, já destacou com muito brilho a atuação do magistrado Sepúlveda Pertence, de modo que perde importância qualquer outra manifestação a respeito. Ademais, foram tantos e tão relevantes os temas que mereceram nessa corte a reflexão profunda e a solução primorosa por parte do homenageado, que seguramente cometeria injustiça caso pretendesse relembrar um ou alguns poucos. Piero Calamandrei, no livro Elogio de Judith, referindo-se ao caráter dos juízes, observou: é difícil para o juiz encontrar o ponto de equilíbrio justo entre o espírito de independência em relação aos outros e o espírito de humildade em relação a si mesmo. Ser altivo sem chegar a ser orgulhoso e, ao mesmo tempo, humilde sem ser servil. Ter tanta autoestima que saiba defender sua opinião contra a autoridade dos poderosos ou contra as insídias dialéticas dos causídicos, e, ao mesmo tempo, ter tanta consciência da falibilidade humana que esteja sempre disposto a avaliar atentamente as opiniões alheias, chegando a reconhecer abertamente seu erro, se for o caso, sem se perguntar se reconhecê-lo pode parecer uma diminuição de seu prestígio. Quem acompanhou a atuação do ministro Sepúlveda Pertence nessa corte tem consciência de que ele soube superar a dificuldade apontada por Calamandrei e exercer sua magistratura com notável equilíbrio entre o reclamado espírito de independência em relação aos outros e o desejado espírito de humildade em relação a si mesmo. Ninguém esquece a sua argumentação segura, coerente, convincente durante os debates, nem os votos primorosos que proferiu neste plenário. Ministro José Paulo Sepúlveda Pertence, a nossa convivência, que já ultrapassa mais de 2 décadas, propiciada pelos nossos destinos funcionais, que iniciou no Ministério Público Federal,
manteve-se no Tribunal Superior Eleitoral, prosseguiu nesse Supremo Tribunal e ainda permanece, consolidou uma amizade respeitosa e fraterna, e permite-me, como testemunha privilegiada e repleta de satisfação, proclamar a grandiosidade de Vossa Excelência como ser humano, como cidadão e como homem público. Receba, ministro Pertence, o meu tributo de respeito e admiração, bem como o de todos os membros do Ministério Público da União, com afetuosos cumprimentos à sua esposa Sueli e aos seus filhos Pedro, Evandro e Eduardo. Pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, falará o eminente advogado Dr. Ofir Cavalcante Júnior, presidente em exercício. Com a palavra. Excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, digno presidente desta casa, na pessoa de Vossa Excelência, peço permissão para saudar toda a magistratura nacional, senhores ministros, senhoras ministras do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor Procurador da República, Antônio Fernando Souza, familiares do ministro Sepúlveda Pertence, a quem peço também permissão para saudar, na pessoa do filho e amigo Evandro Pertence, conselheiro federal pelo DF, senhores ministros aposentados, senhores advogados e advogadas aqui presentes, senhoras e senhores. É com muita honra que, na condição de presidente em exercício do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em virtude da ausência do país do eminente presidente César Brito, tenho a ventura de poder participar desta solenidade em homenagem à admirável figura de José Paulo Sepúlveda Pertence, que se aposentou no ano passado. Trata-se de personagem singular no universo do direito, pois nele transitou por todos os seus segmentos. Foi professor universitário, procurador, advogado e magistrado. E, nessa condição, presidiu esta corte em que deixa para a posteridade a marca de sua indelével atuação. Mineiro de Sabará, o ministro Sepúlveda Pertence formou-se pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Foi professor auxiliar e adjunto na Universidade de Brasília. Em 63, foi aprovado, em primeiro lugar, no concurso público para membro do Ministério Público do Distrito Federal, tendo exercido a função até outubro de 69, quando foi aposentado pela Junta Militar com base no AI-5. Nomeado Procurador-Geral da República, em 85, exerceu cumulativamente as funções de Procurador-Geral Eleitoral e de membro do Conselho de Defesa do Direito da Pessoa Humana. Antes mesmo de tornar-se figura pública, esteve sempre ao lado de grandes nomes do direito. Aqui, no Supremo Tribunal Federal, assessorou o ministro Evandro Lins Silva, entre 65 e 67. Ainda estudante, foi auxiliar docente dos professores Vitor Nunes Leal e Valdir Pires. Não lhe faltam, pois, vertentes biográficas ricas e ilustrativas a explorar. Opto, porém, por concentrar-me em sua atuação aqui nesta corte. Nomeado em 89, pelo primeiro governo civil e democrático, após 2 décadas de ditadura, enfrentou o desafio de promover profunda revisão na jurisprudência do Supremo, em face da promulgação da Constituição de 88. Nada mais oportuno, pois neste momento em que celebramos 20 anos da Constituição, que recordar o papel que Sepúlveda aqui exerceu na sequência daquela promulgação. Coube-lhe a elevada tarefa de dar conteúdo social efetivo à interpretação da nova ordem constitucional. Até sua chegada, como todos se recordam, prevalecia na construção da doutrina do Supremo Tribunal Federal a orientação conservadora estabelecida e cristalizada no curso do regime militar. Não posso deixar de concordar com o presidente Gilmar Mendes
quando disse, por ocasião da sessão que celebrou 18 anos de investidura de Pertence nesta Corte, que, abre aspas, o seu papel mais decisivo é a contribuição que deu à humanização do direito penal e processual penal constitucional. Cumpriu o papel decisivo e fez com que o STF passasse para a história com uma visão mais humanista deste direito. Fecha aspas. Com sua vivência de advogado e de ex-membro do Ministério Público, Pertence comandou a desconstrução do pensamento autoritário que conduziu o Supremo Tribunal Federal. Era, então, por sua densa vivência no campo do direito, sem nenhum demérito aos demais, o mais abalizado para fazê-lo. Contrapôs-se à cultura jurídica anacrônica vigente e não hesitou em colocar seu notório saber a serviço da cidadania. E o fez com as armas da sabedoria e do conhecimento, tornando-se referência dentro e fora da instituição, e não apenas do ponto de vista técnico-jurídico, mas também ético e moral. Para nós, advogados, não era novidade. Já o tínhamos como paradigma em nossa profissão. Suas sustentações orais eram lições preciosas de ética, justiça, direito e oratória. Sua vida humanista a todos sensibilizava e comovia. Da mesma forma, também já admirávamos sua coragem pessoal, sua rica biografia, em que figuram defesas gratuitas e desassombradas a perseguidos políticos do regime militar. No âmbito da OAB, pôde demonstrá-la num momento delicado da história do Brasil. Era ele, o vice-presidente do Conselho Federal, quando foi covardemente assassinada a dona Lida Monteiro da Silva, secretária da presidência da OAB, em 27 de agosto de 1980. Vítima de uma bomba colocada na sede da Ordem, que naquele tempo funcionava no Rio de Janeiro, sua morte chocou todo o Brasil. A OAB, então, mobilizada por lideranças como Pertence e Raimundo Faoro, comandava as lutas populares em prol da redemocratização. E essa resistência pôs em guarda a linha dura do regime militar, que apelou para o terror na expectativa de intimidar a sociedade civil. Mas o efeito foi exatamente o contrário. A agressão intensificou a mobilização social contra o regime autoritário. Nesse processo, foi de grande relevância o papel que Pertence desempenhou na denúncia ao gesto desesperado da ditadura e na defesa das conquistas já obtidas pelo movimento de redemocratização, que protagonizaria ainda campanhas memoráveis como o da Direta Já e da Constituinte. Foi esse rico papel de advogado, procurador e militante das causas sociais que Pertence trouxe para o Supremo. Jamais envolveu-se no varejo da política. Não teve partidos, o que não quer dizer, muito pelo contrário, que não tomasse parte nas lutas políticas e sociais que então se apresentavam. Mas sua causa era e é a cidadania. E foi isso que aqui ele demonstrou. Sua ação renovadora tornou o Supremo mais aberto, mais contemporâneo, mais cidadão, em sintonia com o espírito da nova ordem constitucional, que tinha e tem, no título dos direitos e garantias fundamentais, seu ponto alto, em contraste com a ordem autoritária anterior, toda fundada no fortalecimento do Estado. Até então, falava-se em Estado de Direito. A partir de Pertence, fala-se em Estado democrático de direito. E o acréscimo desse adjetivo faz imensa diferença, firmando o compromisso, claro, com a ética, o direito e a liberdade. É o adjetivo a serviço do substantivo. Citam-se alguns dos inúmeros exemplos que poderiam ser citados de Pertence aqui no Supremo. Convenceu seus colegas, ministros, de que centrais sindicais e federações de sindicatos têm legitimidades para questionar a constitucionalidade de leis nesta Corte. Outra mudança que promoveu na doutrina do STF foi a vedação a que se ajuizem ações de cobrança de impostos enquanto o débito ainda estiver sendo discutido administrativamente. Como se recorda, anteriormente vigia regra absurda que permitia que o contribuinte fosse condenado na justiça antes de ser informado de que nada devia ao fisco. Pertence levou anos para convencer seus pares da necessidade dessa mudança, mostrando-se, mais uma vez, doutrinador,
paciente e obstinado. Outra decisão relevante, que agora está inserida na Constituição Federal, foi a de reconhecer a competência do Judiciário Trabalhista à apreciação de danos morais decorrentes de acidente de trabalho. Antes, como todos sabem, essa competência era da Justiça Comum, tendo pertence atribuído tal competência ao juiz do trabalho, a partir do princípio de que se trata de ação decorrente de relação empregatícia. São apenas alguns exemplos. Muitos mais poderiam ser citados, como mencionou o eminente procurador Antônio Fernando. Mas quis destacar alguns para demonstrar que esse é, ao meu ver, o perfil do juiz cidadão, que moldou ao longo dos 18 anos em que serviu esta corte, tornando-a mais próxima da sociedade. A OAB sente-se honrada em tê-lo em seus quadros dirigentes, e, ao tempo em que lamenta sua aposentadoria, festeja seu retorno à condição de advogado, que, a rigor, jamais deixou de ser. Personificou, mesmo quando a magistratura, a máxima de Calamandrei, segundo a qual, abre aspas, o juiz é o que sobra do advogado, fecha aspas. Entenda-se essa máxima na explicação de seu próprio autor, que não deprecia, muito ao contrário, enobrece a magistratura. Diz ele, abre aspas, o advogado é a fervente e generosa juventude do juiz. O juiz é a velhice repousada e ascética do advogado. Fecha aspas. O sistema inglês, que recruta magistrados entre advogados experientes, é a confirmação prática dessa transação psicológica. Concluo minhas palavras reiterando o enorme apreço da OAB e da advocacia à figura deste missionário da justiça, que é José Paulo Sepúlveda Pertence. Aposenta-se o magistrado, mas permanece na ativa o cidadão, o humanista, o jurisconsulto, a quem todos nós, advogados, juízes, homens públicos, continuaremos a recorrer em busca de conselhos e orientação. Agora, uma palavra do coração. Caro ministro Pertence, pertencer a alguém é algo que não se compraz com a sua história de vida. O pertence do seu nome, além do apelido familiar, que sempre honrou, traduz, ao reverso, o sentimento de solidariedade de alguém que deixou de pertencer a si próprio, para pertencer à história da justiça e da defesa das liberdades democráticas deste país. Sepúlveda, hoje, pertence do Brasil. Que Deus ilumine esse grande brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, doutor Fi. Os discursos proferidos, dignos do homenageado, ficarão registrados nos anais do tribunal. Senhores ministros, senhoras e senhores, registro e agradeço as presenças dos ministros do Supremo de ontem e de hoje. Doutor Antônio Fernando, Procurador-Geral da República, os familiares do homenageado, esposa Sueli, Castelo Branco Pertence, Eduardo, Evandro, sua nora Karina, netos Laura, Bárbara, ministro Gilson Dipp, Corregedor Nacional de Justiça, senhores ministros dos tribunais superiores, desembargador Nívio Gonçalves, presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em nome de quem agradeço aos demais desembargadores presentes, desembargador Estevam Carlos Maia, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, desembargador Antônio Ezequiel da Silva, vice-presidente do Tribunal Regional Federal, representando a presidência, ao doutor Ofi Cavalcante Júnior, representando o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, desembargador Marcos Fávia, presidente do Colégio Permanente de Presidentes dos Tribunais de Justiça, senhores presidentes de associações aqui presentes, senhores magistrados, eminentes advogados, senhoras e senhores. Interrompo a sessão para os cumprimentos da Corte aos familiares de Sua Excelência o Ministro Sepúlveda Pertence.
Solicito a todos que permaneçam em seus lugares até a retirada da corte, dos ministros aposentados e dos familiares do homenageado para o Salão Branco, onde ocorrerão os cumprimentos.